Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula do capítulo 5 da apostila 1, né? Na primeira videoaula nós aprendemos sobre a sociedade feudal e em específico o clero. Agora nesta aula, continuando o assunto, nós vamos estudar sobre o segundo grupo, né, da sociedade feudal, que era a nobreza, né? Nós estamos vendo aqui, ó, e outros combatem. Bom, o que essa página, na página 175 da apostila, o que ela traz, o que ela enfoca aqui entre os nobres? Os nobres, eles tinham uma função militar, certo? Função militar. Eles faziam parte do exército do feudo. E dentre os nobres havia os senhores feudais. Quem era senhor feudal? Somente o nobre que possuía terra. Só era senhor feudal quem possuía uma posse, uma terra, um feudo, ok? E aí na apostila vocês podem ver aqui, ó, havia uma relação de suzerania e vassalagem. Estão vendo ali, ó, que eu selecionei? Suzerania e vassalagem. O que era essa relação de suzerania e vassalagem? Bom, vamos lá retomar um pouquinho o assunto lá atrás. No módulo 2, quando estudamos os povos germânicos, nós vimos que entre os povos germânicos havia uma relação de reciprocidade, que era uma relação de troca. Lembrados? Que entre os germânicos essa relação de reciprocidade se chamava de comitatus. Tá? Lá no capítulo 2, como que funcionava essa relação de reciprocidade? Né? Os guerreiros juravam fidelidade e lealdade ao rei, e o rei distribuía os bens conquistados em batalha. Beleza. Bom, entre os nobres, né? Como que funciona essa relação de suzerania e vassalagem aqui específica? Eu vou explicar para vocês agora. Bom, vocês já viram outros vídeos que falavam sobre isso também. Suzerania. Quem era o suzerano? Olha, o suzerano era o senhor feudal, o que possuía terras. Quem era o vassalo? Era o nobre, o cavaleiro, certo? O nobre, o cavaleiro. E como funcionava essa relação? O suzerano, aqui que era o senhor feudal, vamos supor que ele tinha um feudo muito grande, e ele resolvia doar parte desse feudo a outra pessoa. Essa outra pessoa que ele doava o feudo aqui era o vassalo, ok? O nobre, o cavaleiro, certo? Então o suzerano era o que doava a terra, o senhor feudal que doava a terra, e o vassalo era o nobre cavaleiro que recebia a terra. E aí, a partir do momento que esse vassalo recebia a terra, ele se tornava também um senhor feudal. Lembrando, senhor feudal é aquele que tem posse, aquele que tem feudo. Bom, em troca do que o senhor feudal dava sua terra a outro? Bom, então vamos lá. É uma relação de reciprocidade, é uma troca, né? O senhor feudal, o suzerano, doou terra ao vassalo. O que o vassalo fazia? Jurava fidelidade e lealdade ao seu suzerano. O vassalo jurava fidelidade e lealdade ao seu suzerano. Como é isso? Vamos supor que o feudo do suzerano fosse atacado. O feudo do suzerano fosse atacado. Então o seu vassalo, com os seus cavaleiros, ia socorrer o seu suzerano. Era uma aliança militar. Então eu dava terras em troca de apoio militar. Ok, gente? Tá? A partir do momento que esse vassalo recebia a terra e se tornava senhor feudal, ele mandava na terra dele do jeito que ele queria. Tá? Outra coisa. Havia uma maneira de um vassalo, né? A pessoa ser vassala e suzerano ao mesmo tempo, certo? Havia essa modalidade. Eu poderia ao mesmo tempo ser um vassalo e ser um suzerano. Vamos supor, eu recebi uma terra. Eu sou um vassalo. E aí eu me tornei um senhor feudal. Só que essa terra que eu recebi é muito grande.
E aí eu resolvo doar uma parte dessa terra que eu recebi a outro nobre, a outro cavaleiro. Eu podia fazer isso? Poderia, certo? Então, ao mesmo tempo, eu era vassalo, porque eu recebi uma terra, e também era suzerano, porque doei parte dessa terra que recebi a outra pessoa. Ok? Era uma prática, né, que havia, né, no feudalismo. Então, ó, fazia concessões de terra em troca de fidelidade. Tá? Bom, o que nós vimos, o que nós temos aqui também neste vídeo. Qual era a função dos nobres? Combate. Eles não criavam animais, eles não plantavam, não, eles não trabalhavam. Eles viviam exclusivamente da atividade militar para a proteção do feudo. Tá? Na verdade, ao nobre, ele tinha duas opções, o nobre. Ou ele entrava para o clero, para a igreja, ou se tornava cavaleiro. E uma vez que se tornava cavaleiro, ele vivia só disso, tá? De cuidar do feudo, de ser o exército do feudo. Tanto é que quando um feudo era atacado, não eram os servos que protegiam o feudo, eram os cavaleiros. Tá? Então eles viviam o tempo todo, ó, passavam a maior parte do tempo dedicando-se à preparação militar, prática herdada na época das invasões germânicas, né? Porque os povos germânicos valorizavam bastante essa tradição guerreira. Né? Eles valorizavam muito a questão de bravura, de honra. E a partir dos 15 anos de idade, um jovem germânico lá já começava a ser soldado. Então eles herdaram isso, tá? Então eles combatiam e os camponeses trabalhavam, tá? Eles recebiam terras, ou eles recebiam impostos, né, pagamentos, eles eram sustentados pelo senhor feudal, eles recebiam impostos, ok? Bom, outra coisa que também está dizendo aqui nessa página que é importante a gente reforçar. Quando o senhor feudal morria, ok? Quando o senhor feudal morria, quem herdava o feudo? Quem herdava o feudo era o filho mais velho, o primogênito, certo? Ele herdava tudo, certo? Os outros irmãos desse primogênito, né, desse que recebeu, os outros irmãos que não recebiam a herança eram conhecidos como nobres, mas nobres despossuídos, certo? Nobres despossuídos. Então quem só recebia, herdava o feudo era o filho homem mais velho, ok? O filho homem mais velho, né? Na ausência de um filho homem, o parente homem mais próximo ali da família, então, ok, gente? Tá? O parente homem mais próximo, então, aí, tá? Então, os outros irmãos, que eram os nobres possuídos, aquilo que eu falei, ou iam para atividade militar, né? Ou iam para a igreja, ou um dia recebia terra naquela relação de suzerania e vassalagem. As mulheres ficavam sob a tutela do pai até se casarem, aí passavam a viver com os maridos ou também entravam para a igreja, ok? Tá? Certo aqui então, gente, sobre os nobres, a função dos nobres, tá? Eles eram privilegiados, tá? Lembrando, para ser nobre era uma condição de nascimento. Ou você nascia nobre ou você não nascia nobre. Se você nascesse nobre, você tinha uma série de privilégios. Você tinha uma série de direitos. Se você não nascesse nobre, você tinha uma série de deveres. Ok, gente? Tranquilo? Vamos para esse segundo vídeo aqui, encerrando a temática sobre a sociedade feudal, os nobres. Ok? Um abraço a todos.